Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à série de vídeos sobre teologia. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Estamos considerando nessa parte dos vídeos a questão da teologia natural e hoje consideraremos a teologia natural em relação ao realismo crítico. Para compreender essa questão, nós precisamos distinguir alguns tipos de realismo, né? A gente tem 4 tipos principais de realismo. O primeiro a gente chama de realismo predicativo, que é aquele que afirma a existência de universais como propriedades de coisas materiais. Então, o realismo predicativo vai entender que os predicados que a gente usa, eles são universais. Então, existem universais que são predicados às coisas materiais. Então, além da realidade física e material do universo, além da realidade material, a gente tem os predicados. Esses predicados não são substâncias materiais, mas eles são universais que possuem uma certa existência de algum tipo. Então, seria um realismo que afirmaria, por exemplo, que o belo, que o justo, que o grande, o pequeno, o igual, tem algum tipo de realidade enquanto predicados. O segundo tipo de realismo é o realismo perceptivo. O realismo perceptivo afirma a existência de objetos materiais no espaço e no tempo, independente de sua percepção. Então, o realismo perceptivo vai dizer, por exemplo, que a cadeira, a mesa, o guarda-roupa, a árvore, os planetas, as estrelas, eles existem por si só, né, como objetos que estão dados, e que se não existisse nenhum ser humano, esses objetos continuariam existindo. Então, os objetos materiais eles têm uma existência própria no espaço e no tempo, independente de nossa percepção. O outro tipo de realismo é o chamado realismo científico. O realismo científico afirma a existência de objetos de investigações científicas absolutos, que são estudados pelas ciências naturais, e objetos de investigação científica relativos, que são estudados pelas ciências humanas. Então, o realismo científico vai afirmar que existem 2 tipos de objetos: objetos absolutos e objetos relativos. Os objetos absolutos são aqueles que são estudados pelas ciências naturais, como a física, a química e a biologia. E os objetos científicos de investigação relativa são aqueles estudados pelas ciências humanas, como a psicologia, a sociologia, a filosofia e assim por diante. Por fim, a perspectiva que nós adotaremos aqui é o realismo crítico, que afirma a existência de estruturas ontológicas fundamentais da realidade, mas entende que nosso conhecimento ele também é contingente, ele também é relativo. E aí nós podemos associar o realismo crítico com a perspectiva da fenomenologia crítica, que eu já apresentei na parte de método. Os que é a fenomenologia crítica, na fenomenologia, nós entendemos que existe um a priori da correlação intencional, ou a priori da correlação universal. O que seria esse a priori da correlação? Ele vai dizer que sujeito e objeto são codependentes, então eles são correlativos. Não existe sujeito sem objeto, nem objeto sem sujeito. Então assim a gente busca superar o realismo tradicional e o idealismo tradicional, porque o realismo tradicional vai falar que os objetos existem por si só, independentes do sujeito, enquanto o idealismo tradicional vai dizer que a subjetividade existe por si só, independente dos objetos. Ao invés de afirmar o realismo tradicional ou o idealismo tradicional, a gente afirma a correlação, a gente afirma que os dois são interdependentes. Por quê? Porque os objetos, eles não existiriam se não existisse uma subjetividade que conferisse significado a eles. Por exemplo, poderia existir, se o ser humano não existisse, quem que ia dizer, por exemplo, que aquele ponto luminoso no céu é uma estrela ou um planeta? Quem configuraria a realidade de modo a classificar estrelas e distingui-la, por exemplo, de um planeta, ou distinguir a mesa da cama, ou dizer isso é uma mesa, isso é uma cama? Sem um sujeito para significar e configurar a realidade não tem significado nenhum. Ela não tem sentido nenhum, porque ela não está configurada. Talvez alguns dirão, é um conjunto de átomos aleatórios, né? Seria. Mesmo assim, quando a gente fala de átomos, já é uma interpretação, já é uma significação. Então, se não há significação, na verdade não há nada. Então, não existe objeto sem um sujeito, porque sem um sujeito para conferir significado à realidade, a realidade ela não tem sentido nenhum. Por outro lado, a subjetividade ela não existe sem um sujeito. Por quê? Se a gente pensar a subjetividade ligada à consciência, existe um princípio que consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então a consciência ela sempre precisa de um correlato, de um objeto em relação ao qual ela é. A subjetividade ela não é um sujeito encapsulado, ela é aberta ao mundo. Portanto, só existe subjetividade em relação com o mundo, como ser no mundo, como dirá Heidegger, por exemplo.
Então a subjetividade ela é sempre aberta ao mundo. Então nós afirmamos dois polos. Existe a subjetividade e existe o objeto. E eles são codependentes. E o sentido, o significado, ele surge na correlação. Ele não está nem no objeto, nem no sujeito. E assim nós fugimos tanto de uma ideia externalista, como se a verdade estivesse lá fora no mundo, quanto de uma ideia subjetivista, como se a verdade fosse uma coisa que o sujeito imprime arbitrariamente à realidade. Assim nós fugimos tanto do dogmatismo, de uma ideia de verdade externa absoluta dada por si só, e fugimos também do relativismo, daquela ideia de que o sujeito pode imprimir qualquer significado à realidade, porque não pode. Né? Eu não posso simplesmente olhar para esse celular e falar que ele é um abacaxi. Embora esse celular só exista em correlação com a minha subjetividade, que lhe dou o significado de celular, eu não posso arbitrariamente dizer que esse celular é um abacaxi, porque o significado do celular não está no sujeito, mas também não está no objeto, está na correlação. Podemos relacionar isso com a teologia natural. Embora as reflexões filosóficas e teológicas sobre os temas relacionados à teologia natural sejam importantes, né, embora essas reflexões de filosofia e de teologia sejam importantes, a gente não pode desprezar a importância do objeto, daquilo que está correlacionado com o sujeito que investiga. Então a gente não pode só focar numa subjetividade. Por quê? Porque algumas pessoas compreenderam a teologia natural como significando, de modo geral, o seguinte, que homens e mulheres, por natureza, isto é, apenas por serem seres humanos, têm certo grau de conhecimento de Deus e consciência dele, ou pelo menos uma capacidade para essa consciência. E esse conhecimento ou consciência é anterior à revelação especial de Deus, efetuada por meio de Jesus Cristo. Qual que é a concepção que se tem, né? Existe uma concepção na teologia natural de que existiria uma natureza humana, e essa natureza humana, por si só, ela indicaria a existência de Deus. E essa natureza humana, então, não dependeria de uma revelação, né? Já que está gravado na natureza humana a noção de Deus, e, portanto, mesmo que Deus não tivesse se revelado em Jesus Cristo, nós não teríamos necessidade dessa revelação para ter um conhecimento de Deus. Pode ser que essa perspectiva tenha algum conteúdo de verdade, mas a gente precisa questionar qual que é essa noção de natureza humana, né? Nós vimos no vídeo anterior que a noção de natureza ela é muito vaga, ela não é objetiva, e o ser humano é um ser de cultura, o que significa que sua própria natureza é uma natureza interpretada, de modo que a gente não consegue fazer uma distinção clara entre natureza e cultura, o que no ser humano é natural e o que no ser humano é cultural. Se uma pessoa fala para mim que está gravado na sua natureza um determinado conhecimento, eu posso questionar se esse conhecimento está mesmo gravado na sua natureza, ou se esse conhecimento, na verdade, é construído culturalmente. E como provar isso? Não tem como, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, o ser humano, a própria natureza humana, é uma natureza impregnada de cultura. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, assim, de não pensar que possa existir um conhecimento de Deus independente da revelação do ereignis, do evento em que Deus se revelou em Jesus Cristo. Nós só temos o conhecimento de Deus por causa da revelação dele em Cristo Jesus, que é o ereignis. E aí, só por causa disso, nós podemos ler Deus na natureza. Porque Deus, ele se revela como vida que em nós vive, e ele se revela em Cristo como essa vida gerada no Pai, esse vivente, gerado no seio da eternidade e que manifesta a vida. Então é porque a vida se manifestou que nós podemos até mesmo falar de uma natureza e de compreender essa natureza como contendo uma possibilidade de abertura de conhecimento de Deus. Então a gente não pode pensar a natureza independente, como se ela estivesse lá fora, objetivamente, externa ao sujeito. Os processos pelos quais os seres humanos produzem sentido dependem do seu ambiente no qual eles estão inseridos. E a influência do racionalismo iluminista, ela fez ter a ideia de que a teologia natural poderia ser um exercício em que os observadores humanos teriam a capacidade de ler a natureza de forma simples e objetiva com base em uma posição privilegiada, como se o objeto existisse lá fora por si mesmo e a gente, sem partir de proposições prévias, pudesse alcançar esse objeto sem partir de interpretações, sem partir de qualquer posição, concepção ou visão prévia. No entanto, essa noção, ela é muito problemática, já que estudos, por exemplo, na psicologia, como os estudos da Gestalt, têm mostrado que o objeto, a realidade externa, ela não é independente de nós, que nós configuramos a realidade, né? Kant, por exemplo, acreditava que a nossa própria percepção já configura a realidade em relações de espaço e de tempo. A Gestalt vai mostrar, a partir dos estudos de percepção, que a nossa percepção já dá significado à realidade, já configura a realidade em relações de sentido, como quando a gente pega aquele triângulo, né? Você desenha um triângulo e você não fecha os traços,
a nossa mente, por si só, ao olhar a imagem, mesmo que ela não seja um triângulo, já configura ela e dá esse significado de triângulo. Então, a nossa própria percepção, ela já produz sentidos, ela já configura a realidade. Os seres humanos, portanto, são parte da ordem natural que observam e interpretam. Nós estamos inseridos na natureza, nós somos seres ao mesmo tempo de natureza e de cultura, e isso está muito intricado, não está separado. Por isso a natureza é sempre uma natureza interpretada, e a própria natureza que nós interpretamos é uma natureza da qual fazemos parte. Por causa disso, qualquer ideia de objetividade das interpretações humanas da natureza é prejudicada pela própria natureza dos processos psicológicos. Como nós vimos, os processos psicológicos nos mostram que nós não podemos ter certeza de como a realidade externa é objetivamente independente de nós, porque toda a realidade, a partir da nossa própria percepção, já é uma realidade interpretada. O observador humano não é um espectador passivo, mas o intérprete ativo do mundo natural. O ser humano constrói de modo ativo sua visão da realidade. A gente não recebe passivamente a realidade. Nós não somos como um balde que a pessoa enche de água, como se a realidade fosse a água, e aí a gente passivamente recebe essa água. Nós somos, na verdade, seres que configuram a realidade. É como o liquidificador. Você coloca uma fruta lá dentro, bate e sai um suco. Os nossos processos cognitivos são assim, eles não são passivos, não são como um balde que recebe a água. São mais como um liquidificador que processa os dados da realidade e dá a eles uma forma, um significado, como a forma de bolo. Você coloca a massa lá dentro e a forma de bolo configura a massa num formato. Da mesma maneira, nossa percepção, nosso aparelho cognitivo, ele configura a realidade em relações de sentido, de modo que a gente não pode falar de uma realidade externa objetiva, independente do sujeito, como se a gente pudesse conhecê-la assim, porque todo o nosso conhecimento é um conhecimento que passa por um processo ativo. Essa perspectiva, no entanto, ela precisa ser diferenciada do construcionismo social. Os construcionistas sociais dizem que tudo é uma construção social, que todas as coisas são construções sociais e que, dado isso, nós deveríamos ser relativistas. Como eu disse, a gente não adota o relativismo porque a gente parte de uma concepção de que o predomínio não está nem no objeto nem no sujeito, mas na correlação. Então eu não posso simplesmente falar que isso daqui é um abacaxi. Todas as coisas, elas têm um significado e eu não posso arbitrariamente impor um significado às coisas que não surjam dessa correlação de sentido entre o sujeito e o objeto. Então essa perspectiva do realismo crítico, ela precisa ser diferenciada da perspectiva do relativismo, do construcionismo social. Existe uma verdade, a verdade ela é universal e é por isso que o realismo crítico acredita em estruturas ontológicas universais. Lembrando, o realismo crítico afirma a existência de estruturas ontológicas universais. Então, essas estruturas elas nos permitem falar de uma verdade que é universal. Embora a gente entenda que o nosso conhecimento é sempre o conhecimento relativo e contingente. É importante esses conceitos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós continuaremos tratando da teologia natural. E, se eu não me engano, no próximo vídeo vamos falar da noção da teologia natural cristã, dizendo respeito ao Deus cristão. Até o próximo vídeo.